A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, tudo bem com vocês? Pois é, nós estamos chegando para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central, em Iguatu, mais precisamente no distrito de Suaçurana. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à nossa escola bíblica online. Nós estamos iniciando o quarto trimestre e estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Bom, hoje nós estudaremos a lição de número 2. Quem era Jó? Você é convidado a estar conosco. Bom, essa lição será ministrada no dia 11, domingo, portanto, para os que realizam a escola bíblica nos domingos, na escola bíblica dominical, e para os que fazem em dias alternados, como no nosso caso aqui na nossa igreja, é na segunda-feira. Então, seja muito bem-vindo. Nós temos uma proposta de leitura diária que deixa você inteirado do assunto da lição, do que estará sendo estudado, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Portanto, tudo aí dentro do livro de Jó, especificamente no capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Versículo 2, um homem com uma família sólida. Versículo 3, um homem materialmente próspero. Versículo 4, um homem com uma família festiva. Versículo 5, um homem de vida piedosa. E versículo 8, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado por quem? Pelo próprio Deus. Ok, então vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, desculpem. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, aliás, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Versículo 5: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava ele de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ok, então vamos para o textuário da nossa lição. Lembrando para você que a gente sempre faz uma síntese da lição, tá? Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade.
E o ponto central da nossa lição é: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Eu espero que nesse dia, nessa oportunidade, eu contribua com o seu aprendizado. Bom, a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico, um homem de caráter irretocável, dividido em 3 subtópicos: íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tópico 2, divididos ainda também em 3 subtópicos: um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Jó era um homem próspero e ele uma prosperidade que era baseada no ser. E o terceiro e último tópico dessa lição, um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem dedicado à família. Jó era um homem de uma moral e de uma piedade que ninguém contestava, e era um homem de uma vida consagrada a Deus. Ok? Então, introduzindo a nossa lição de hoje, lição de número 2, o autor sagrado, ele não elabora uma biografia de Jó, mas ele traça, queridos, um perfil que diz muito, mas diz muito mesmo sobre esse gigante da fé chamado Jó. Ok? Então, Jó foi um homem distinto na espiritualidade. Por quê? Jó possuía bens materiais, ele possuía uma família sólida, mas ele tinha um diferencial. Qual era o diferencial de Jó? Ele mantinha profunda comunhão com Deus. E aí, nessa lição, vamos destacar alguns traços da vida espiritual ou da espiritualidade de Jó, a quem nós estamos estudando. Ok? Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição: um homem de caráter irretocável. Bom, primeiro, vamos aprender sobre esse homem íntegro, esse homem sincero. Entendendo que o caráter ele define o que a pessoa é de verdade. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, à vista, os valores, à vista, esse caráter, né, ele realmente vai definir. E ela é vista, essa sinceridade é vista com valores que governam uma vida interior. Ok? Então vamos lá. Ainda aprendendo sobre íntegro, o sincero, diz que havia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó, e este era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Da definição hebraica tam, inocente, sem culpa, e da definição grego aletinos, verdadeiro. Ok? Bom, Jó era sincero, sincero nas suas intenções, ele era sincero nas suas afeições, ele era diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e também para com os homens, né? Bom, havia um homem na terra de Uz, esse homem era reto, né? Nós vimos o homem íntegro, sincero. Agora nós vamos ver o tópico 2, o homem reto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Definição do hebraico, né? Yassar, alguém justo, direito, e amentóptos, irrepreensível. Ok? Então Jó era esse homem que se enquadrava nessas qualificações. Era justo, era reto, direito
e se comportava de maneira irrepreensível. Você conhece alguém que tem essas características, né? Que é uma pessoa irrepreensível, irretocável, que você não tem do que falar dessa pessoa, né? Jó era um homem assim. Tópico 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Em Uz, na terra de Uz, havia esse homem, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, ele era reto e desviava-se, temente a Deus e desviava-se do mal. Né? Do hebraico, Sur e Ari traduzem a ideia de alguém que presta reverência a Deus e evitava o mal, e do grego, né? Apexo, trazem a santidade a alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, que por isso mantinha o mal sempre à distância. O homem temente a Deus, que desviava-se do mal, esse era Jó. Bom, muito antes de Salomão, Jó já praticava o homem sábio, né? Era um homem muito sábio e, posteriormente, ele estaria ensinando, né? Temer a Deus e apartar-se do mal. O grande sábio Salomão, ele escreve isso no Provérbios capítulo 3, no versículo de número 7. Então, muito antes de Salomão, já praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente havia de ensinar. Salomão disse: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jó já fazia isso anteriormente. Ok? Finalizando o tópico primeiro, nós vamos agora sintetizar esse tópico, entendendo que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus e Jó era um homem que se desviava do mal. Vamos então para o tópico de número 2, onde vamos aprender sobre Jó, sendo um homem sábio e próspero. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos e o primeiro subtópico é um conselheiro sábio. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente, conforme descreve Jó, capítulo 1, versículo 3. Bom, não pode ser entendido apenas esse maior como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Então, isso se aplica também à sabedoria que Jó tinha. Então vamos lá, vamos caminhando e vamos aprendendo sobre esse conselheiro sábio. Os estudiosos, eles destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, né? As pessoas recorriam com frequência à busca de conselhos e orientação. E você vai entender, quando você lê o livro de Jó, que em certas ocasiões eles sentavam à praça para conversar, né? Para filosofar, e ali se descobriam realmente quem eram os homens sábios a quem você deveria recorrer posteriormente para pedir um conselho, ok? Bom, tópico 2, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Vamos entender isso. Primeiro, Jó tinha uma família para os padrões da época: esposa, 7 filhos e 3 filhas. Jó também era um fazendeiro bem-sucedido. Por quê? Ele tinha 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, né? Muita gente ao seu serviço. Então, o irmão Jó não era apenas rico, mas ele era próspero realmente. Bom, e aí nós vamos entender que essa prosperidade, ela estava baseada no ser. E a gente vai entender que não no ter, mas no ser. Bom, uma prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Você vai entender que Jó não só era o homem mais rico do Oriente, mas ele era um homem, reto, ele era um homem temente e ele era um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Bom, não era uma prosperidade estabelecida somente no ter 500 juntas de boi, ter 500, 500 jumentas, ter 500 camelos, ter muitos funcionários. Não, mas era principalmente no ser. Quem era a pessoa de Jó? É isso que nós estamos aprendendo, ok? Então vamos aí sintetizando então o nosso segundo tópico, entendendo que Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e por sua prosperidade. Certamente Jó era aquele que gostava de ajudar as pessoas, né? É isso que diferencia o ter e o ser. Porque você conhece muitas pessoas que têm muito, tá? Que são muito prósperos, mas que não são pessoas que gostam de ajudar. E aí vem o diferencial do ter e do ser. E aí vamos caminhando para finalizar a nossa escola de hoje. Vamos para o terceiro e último tópico, aprender sobre um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Olha o que o versículo 4 diz. Que eles iam, os filhos iam, faziam banquetes em casa de cada um, conforme combinado aquele dia que era acordado, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs. Elas eram convidadas a comerem e a beberem com eles, a se banquetearem com eles. O diferencial está aí, gente, porque nós não vemos de forma alguma o texto sugerindo dissolução, bebedice, licenciosidade, né, nessas comemorações. Não, mas mesmo assim Jó ainda tinha a preocupação que depois que os seus filhos se banqueteavam, Jó ia oferecer sacrifício, temendo que eles, tivessem feito alguma coisa errada, né? Aí diz que Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Então, entendemos aqui que pelo menos 10 holocaustos eram oferecidos, né? Porque diz que oferecia segundo o número de todos eles. Jó tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Por quê? Jó entendia que se eles tivessem pecado, blasfemado contra Deus, haveria uma necessidade de uma correção. E assim, a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Ok? Era um homem de moral e era um homem piedoso, tá? O texto lido deixa claro que Jó tinha uma forte moralidade e ele tinha também uma sólida espiritualidade. Entendemos ainda que Jó tinha um caráter irretocável, uma vida piedosa, tá? E o tópico 3 nos traz a revelação de que era um homem de uma vida consagrada. Por quê? Sucedia que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, conforme Jó, capítulo 1, versículo 5, né?
E esse santificava do hebraico tem a significação da palavra kadosh, né, que possui o sentimento de ser separado e de ser consagrado. Então Jó fazia isso continuamente. Portanto, queridos, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e também diante dos homens. Sintetizando aqui, portanto, ao nosso tópico 3, Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada, uma vida que Jó fazia questão de viver, de regrar, segundo as suas necessidades. Bom, concluindo, destacamos aqui 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Esses 3 aspectos importantes são caráter, prosperidade e piedade. 3 aspectos importantes na vida de Jó. Primeiro, caráter, repita aí, caráter, prosperidade e piedade. Bom, só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz, né? Caráter, prosperidade e piedade. E aí a gente entende que, olha, é possível que alguém seja rico, mas que não possua caráter algum. É possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Conhecer a Deus na intimidade, a pessoa terá caráter irretocável, prosperidade e piedade. E sem conhecer a Deus na intimidade, a pessoa ela apenas mostrará fragmentos éticos morais, né? Essa pessoa ela vai ter apenas posses, não prosperidade, e apenas, se não praticar a piedade, vai ser apenas uma pessoa religiosa que exercerá a religiosidade. Ok? Então Jó era assim, gente, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Nós estamos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito. Quero louvar a Deus por você que tem nos acompanhado. Se você chegou até aqui, ao final da aula, não deixa de curtir, tá? De dar o seu ok. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se quiser deixar comentários, deixa. Nós vamos ler e com certeza estaremos respondendo a todos vocês. Agradecer aqui a equipe, né, que desenvolve os slides, a www.ebdpanorama.com, né, que desenvolve os slides e que mandam para a gente e que nos dão autorização para que a gente use os slides na nossa sala de aula, e aqui mandando para você que talvez não tenha tempo de ir à escola, então aproveita para aprender aqui conosco, ok? A nossa fonte é a lição de adulto, né, da nossa editora CPAD, e nós estamos no 4º trimestre de 2020. Já convidando você para participar conosco da nossa 3ª aula, Jó e a realidade de Satanás. Deus abençoe abundantemente. Um abraço para o professor Éder, que tem se dedicado a promover esse conhecimento, esse enriquecimento para os nossos alunos através dos slides. Deus abençoe abundantemente. Saúde, graça e paz para você e até a nossa próxima escola, até a nossa próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.